alma cativa. No fundo azul da noite da floresta, iluminou a dança, roda, a festa, vira, 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 vira. A flor de cactus, ela não quis. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Preso a sua senha. De tudo, quase nada.
Muito leve, leve pousa. Suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. No beijo que arrefece. Isso é coisa nenhuma que me amadurece. Pousa, muito leve, leve, pousa. Pessoal, boa noite. Só avisando quem está esperando aí para o programa começar, que a gente está esperando uns minutinhos para a companheira Inês, de Belém, que vai falar hoje sobre a eleição de Belém aqui no programa. Ela está com um probleminha para entrar, mas deve conseguir daqui a pouco. Então, só avisando, porque a gente ainda não começou.
Boa noite. Companheira Inês, está aí? Ela está aqui, mas está sem áudio. Oi, Inês, boa noite. Você está aí? Está me ouvindo? Inês, está aí? Tem que desligar, tem que ligar o seu áudio. Oi. Oi, Oi, Inês, você consegue me ouvir? alô? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, vamos começar então.
Se puder ligar a câmera, eu estou mandando a solicitação também para ligar a câmera, senão a gente fica assim sem câmera mesmo, o que importa é o áudio. Vou começar aqui, né? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí no Facebook, também quem vai assistir depois no YouTube, começar pedindo desculpa, que a gente está começando um pouquinho atrasado, 10 minutinhos, a gente está começando atrasado por causa de um probleminha técnico, mas já resolvemos e vamos dar início ao nosso programa, né? O nosso programa antivírus, que é um programa semanal sobre conjuntura, que regularmente está sendo feito aí por mim e por Walter desde o início da pandemia. E agora, no período eleitoral, a gente está concentrado nesse assunto das eleições. Né? O nosso objetivo aqui, nesse período, aí debatendo no curso do processo, né? No curso das campanhas, qual é o significado dessa eleição para a esquerda brasileira e, especialmente, para o PT. E nos últimos 2 programas, a gente tratou um pouco da conjuntura geral, vinculando com o tema das eleições, e também trouxemos vários dados brutos, né, sobre as eleições, sobre quantidade de candidaturas de cada partido, sobre coligações, eleitorado em cada cidade, em cada região. E a partir de hoje, a gente vai começar a fazer o que a gente prometeu, que é falar das campanhas realmente existentes, né? Como é que estão sendo as campanhas. Obviamente, vamos falar das principais cidades, como é que está sendo o conteúdo dessas campanhas, qual é a viabilidade eleitoral, quais são os aspectos políticos que são importantes destacar em cada campanha, como é que está sendo a mobilização, enfim. Vamos tentar, ao longo das próximas semanas, cobrir com esse conteúdo algumas capitais e principais cidades do país. A gente fez um ensaio disso aqui algumas semanas atrás, a gente falou sobre São Leopoldo, que é a maior cidade que o PT governa e está indo para a reeleição, e também falamos sobre João Pessoa, né? No caso, a gente fez um primeiro informe sobre a situação de intervenção que segue em curso no Diretório Municipal de João Pessoa, né? Isso foi ainda antes do período oficial de campanha. Hoje, a gente vai falar sobre Recife, onde temos a candidatura de Marília Reis, e vamos falar também sobre Belém, onde o PT está na coligação lá apoiando o PSOL, né, como candidato a prefeito. E também vamos comentar um pouco, né, agora nesse início, antes de passar a palavra para a companheira Inês e para o companheiro Patrick, que vai falar sobre Recife, companheira Inês sobre Belém, eu vou passar a palavra para a Walter para dar esse informe sobre a reunião do Diretório Nacional que aconteceu ontem e que tratou basicamente da intervenção em João Pessoa. Walter. Bom, boa noite, Natália, boa noite, Maria Inês. Boa noite, Patrick. Boa noite a quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook do Página 13. Hoje nós estamos com todos os problemas possíveis e inimagináveis técnicos, então vamos ter que ter muita paciência para fazer a transmissão aqui do programa. De toda maneira, ontem aconteceu reunião do Diretório Nacional do PT, reunião convocada para deliberar sobre uma proposta apresentada pela Secretaria Nacional de Organização do partido de aprovar uma intervenção no Diretório Municipal de João Pessoa. A pretexto do que foi feita essa intervenção? A pretexto de que a direção municipal de João Pessoa não estava aceitando a autoridade do Diretório Nacional, autoridade essa baseada numa resolução aprovada pelo próprio diretório, que chamou para o diretório as decisões sobre a tática eleitoral em cidades com o segundo turno, em cidades polo, em capitais. Esse argumento é verdadeiro? Parcialmente, porque, na verdade, o Diretório Municipal de João Pessoa, até os 45 minutos do segundo tempo,
seguiu a orientação do Diretório Nacional do Partido, ou seja, viabilizar uma candidatura própria do PT à Prefeitura de João Pessoa, e lançou o nome do deputado estadual Anísio Maia. Aos 45 minutos do segundo tempo, o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB, apresentou a candidatura dele para ser candidato a prefeito. Não estou exagerando, é 45 minutos do segundo tempo mesmo. É na hora que já estava acontecendo a convenção. E, nesse momento, talvez por serem pessoas dignas, talvez por isso, e também pelo fato de que avaliam que o PT tem que ter candidatura, os companheiros e companheiras de João Pessoa mantiveram a chapa com o Anísio Maia para a prefeitura e uma pessoa do PCdoB na vice. E diante da decisão da direção nacional de intervir, a coligação PT-PCdoB, para manter, inclusive, o direito do PCdoB estar na chapa e para manter o direito do PT ter candidatura, entrou na justiça. E ganhou na justiça o direito de manter a candidatura. Frente a isso, a Secretaria Nacional de Organização decidiu apoiar a intervenção, e ela foi aprovada ontem por 50 e poucos votos a 20 e poucos votos. Uma maioria reduzida, vamos falar claro. E o que foi espantoso na reunião de ontem foram os argumentos utilizados, porque simplesmente se reiterou que o partido deveria abrir mão de ter candidatura para apoiar o ex-governador, mesmo sabendo que o ex-governador não tem o apoio do PSB nacional, não tem o apoio do governador local, está entrando no momento final de uma campanha completamente atípica, ou seja, até o momento, até o dia de ontem, a chapa do governador, do ex-governador Ricardo Coutinho, não contava com o PT, e até agora a situação segue complicada do ponto de vista jurídico, uma confusão imensa e uma brutalidade. Eu queria destacar esse fato, uma brutalidade contra o partido que coloca em primeiro lugar atender ao capricho de um coronel de esquerda, e eu quero falar isso muito claro, um coronel está agindo como coronel nesse debate, péssimo isso, e colocando em quinto plano a existência do partido. Porque você desmoraliza o PT numa capital importante que seguiu a orientação do Diretório Nacional até os 45 minutos do segundo tempo. E aí, porque o coronel decidiu que vai ser candidato, se desfaz tudo. Isso é uma concepção de política que destrói a democracia e coloca o coletivo submisso aos caprichos de uma pessoa que hoje pode estar conosco, mas caprichosa como é, amanhã pode não estar. E o que me espantou na reunião, para encerrar o informe aqui, é que houve duas abstenções. Duas abstenções. O companheiro Marcos Sokol e a companheira Misa Boito, conhecidos militantes do Partido dos Trabalhadores desde 1981, pelo menos, decidiram se abster, usando como pretexto, numa declaração de voto, sabe-se lá o quê? Eu não tenho coragem de tentar repetir aqui. Eu sugiro que as pessoas peçam publicamente aos companheiros Marcos Sokol e Misa Boito que publiquem a declaração de voto deles, no caso lida pelo Marcos Sokol. Eu não consigo entender como alguém que defende a esquerda e a democracia partidária possa se abster numa questão desse tipo. É bom que isso fique público, porque, como sabem os leitores do jornal O Trabalho, o companheiro Sokol é muito correto na cobrança da posição dos outros. E assim a gente deve ser correto também com ele. Peço aqui a militância do PT do país inteiro que pergunte ao companheiro Marcos Sokol por qual motivo se absteve na intervenção que foi aprovada ontem. Com isso, eu encerro aqui a minha informação cheia de carinho dessa reunião do Diretório Nacional do PT. Obrigada, Walter. Pois é, foi uma reunião bem
complicada. Mas, dando continuidade aqui ao nosso programa, gente, agora a ideia é a gente entrar na discussão sobre Belém e depois sobre Recife. Eu queria começar com Belém, companheira Maria Inês. A ideia é que você puder falar um pouco para nós como está a campanha aí, né? Qual é a coligação que foi formada, se é uma campanha que está polarizando pela esquerda, né? Que está nacionalizando o debate, qual é a viabilidade de vitória da candidatura aí em Belém, que a gente está apoiando no caso do companheiro do PSOL, o que é que tem de exemplo bom, né, sendo feito, o que é que pode melhorar, enfim, fala para a gente um pouco aí sobre como é que está a campanha. Calma, agora outro esquema aí. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, boa noite. É um prazer estar participando, né, pela primeira vez. Confesso que com um pouco de nervosismo, que eu ainda não estou habituada muito a essas questões assim, desse formato. Eu sou daquela velha maneira do corpo a corpo, da cara a cara, né? Mas tem que se, os tempos foram mudando e a gente tem que se adequar, né? Bem, Belém, né, nós conseguimos unir uma boa frente de esquerda, né? Nós estamos aqui com o PSOL, o PT, PCdoB, né, a Rede, a Unidade Popular e o PDT, né? Nós conseguimos fazer uma coligação e aí surgiu a coligação da Belém de Novas Ideias, né? O que é isso? É tentar resgatar até um pouco a história do quando Edmilson foi prefeito em Belém, do que foi implantado, né? Nós tivemos os congressos, os grandes congressos distritais, nós tivemos grandes plenárias, né? O Banco do Povo, a implantação de programas nas áreas de saúde, que o povo hoje em dia é tão saudoso nas ruas, onde a gente está sobre isso. Está me ouvindo? Não, acho que se você soltar o microfone e deixar o fone só no seu ouvido mesmo, dá para ouvir tranquilo, não precisa ficar tão perto. Tá. Fica até melhor de ouvir tá assim. Certo. Isso. E temos como... tá bom, tá certo. Então, nós temos como candidato o deputado federal Edmilson Rodrigues, né? E na vice, ele é do PSOL, e na chapa nós temos o professor Edilson Moura, que é do PT. Então, Belém, como ela é dividida em 8 distritos administrativos, e aí o que foi pensado? Fazer brigadas nos 8 distritos, né? A Brigada Cabana, como a gente chama, que é aquela brigada antiga que vai para a rua, que bate de porta em porta. E isso tem surtido um efeito maravilhoso, porque praticamente é a esquerda que está fazendo a campanha em Belém, a prefeitura, que mostra, pelo menos visualmente, nós estamos conseguindo, com poucos recursos, aparecer mais, né? E isso a gente sabe que isso é um fator que fica a nosso favor, né? As pesquisas também, elas estão nos ajudando. A última pesquisa dá uma boa margem para que a gente possa vencer no primeiro turno, né, aqui em Belém. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque nós vamos lutar contra as máquinas, né? Nós temos, de outro lado, o MDB, que tem como candidato o deputado Priante, que é primo em primeiro grau do atual governador do estado, Helder Barbalho, né? E nós temos de um outro lado a máquina municipal que está saindo, mas que tem como fazer, né? tem como utilizar de alguns os seus recursos, que temos um jovem de 28 anos, o Tiago Araújo, que é a cara da elite, né? Mas que tem dinheiro suficiente para uma campanha, né? Temos o Gustavo Sefer, que também é filho de um velho conhecido da política aqui local, né? E que vem colocando umas propostas assim, daquelas propostas hipócritas de colocar seu
seu próprio salário à disposição da Prefeitura de Belém, né? Essas políticas antigas e arcaicas que, infelizmente, ainda tem muita gente que se aproveita disso, né? As brigadas, como eu falei anteriormente, elas são formadas na maioria por militantes e simpatizantes, né? As pessoas do povo mesmo que estão vindo se juntar, né, para nos ajudar, porque já entenderam a necessidade de voltar de novo à Prefeitura de Belém. Nós tivemos aqui a Bolsa Família Municipal, né, que tirou muitas crianças da rua, Escola Circo, que também deu, né, deu voz, deu a muitas crianças, surgiram muitos artistas que agora estão por aqui, pelas nossas esquinas, né, aí perdidos, aí a gente está tentando resgatar essas pessoas que estão nas sombras aí para vir com a gente, né, que na época eram jovens e agora já são adultos, né. Então, as últimas pesquisas, como eu falei, elas apontam uma possibilidade de a gente levar no primeiro turno, entendeu? Mas é aquela história, né? A gente sabe que a último 15 dias é que o povo começa a colocar realmente a que veio os outros candidatos. E como são mais ou menos 11 a 12 candidatos, salvo engano, então fica difícil, cada um tirando um pouquinho. Eu acho que a gente não tem que pensar. Eu acho que a gente vai para o segundo turno, né? A minha visão. Os companheiros aqui dizem que a gente tem que ser otimista, eu também sou, mas eu acho que nós vamos para o segundo turno. E muito provavelmente o segundo turno será com o Priante, o deputado José Priante, que é do MDB aí do atual governador aqui do Pará, né? E aqui no nosso distrito, nós somos uma ilha, nós somos o Damos. E o nosso distrito, ele é a maior das 32 ilhas que compreendem Belém, né? Tem Belém, tem ali o centro, a capital, que a gente chama o continente, e é cercada por todas as ilhas. E essas ilhas todas são inseridas em um distrito. Nós somos o Damos, Distrito Administrativo de Mosqueiro. E a única candidatura que está assim, sobressaindo dentro é a DAE, aqui da articulação, que é o companheiro Leício, professor Leício, que é daqui mesmo, né, do Mosqueiro, e com algumas inserções em Belém, através dos companheiros Perepeti, Thelma Saraiva e outros companheiros, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade de eleger o companheiro Leício, né? E com isso, elevar o nome do PT fazer o PT fazer parte da bancada na Câmara Municipal. A projeção é que se tenha 3 candidatos, três vereadores do PT. Essa é a projeção, né? A mesma projeção faz o PSOL, né? E os demais, né, de acordo com as proporcionalidades de seus partidos, tentem fazer 2, 1, mas a gente está assim, muito focado em colocar 3 nossos, né, para que a gente tenha uma boa representatividade dentro da Câmara Municipal. Porque aqui em Belém é muito complicada essa questão, entendeu? É muito complicado aqui quando se fala assim, porque o povo é quase que da esquerda, é unânime com o Edmilson, né? Mas, assim, a questão, as pessoas visam, infelizmente ainda, visam muito a questão, dentro do PT, eu visam muito tendências e não plataforma de governo, não o que é melhor para o PT, não o que o PT que melhor representaria, né? Eu vejo ainda muito essa questão, essa guerra de poder pelo poder dentro das tendências, né? É a minha visão aqui. Eu não confesso, eu não sou assim muito inteirada com a questão nacional, né? Eu não tenho assim uma clara observância quanto à questão nacional, não me atento muito. Mas eu vejo aqui dentro do nosso localzinho aqui, que é muito difícil isso, se lidar dentro do próprio partido para a gente ter voz e se fazer enxergar, né? E aí, eu sei que nós somos pequeninas, é a menor tendência aqui em Belém, somos daí, e nós somos bem lutadores mesmo. Nós vamos para cima, nós, na hora que é para discutir, ir para o debate, a gente faz, né?
e tenta conscientizar e tenta trazer militantes, porque é aquele PT de ideologia, né? Infelizmente, a gente vem notando, até pelo informe que eu escutei, pela narrativa aí do companheiro colocou aí, o Pomar, Walter Pomar, essas situações que a gente se depara, né? Com companheiros históricos, e com umas manobras que a gente não concorda, mas que às vezes vem e enfia o goela abaixo, entendeu? Então, essas situações é que a gente está tentando contornar, né? Aqui em Belém, para que a gente faça uma bancada de vereadores. No mais, a campanha está boa, a aceitação do companheiro Edmilson Rodrigues do PSOL é muito boa, né? Devido a Belém ter vindo de um processo de 16 anos, né, de governos de direita, e esse último foi extrema-direita, que era o PSDB, com o Zenaldo Coutinho, que fez um governo desastroso, né? Está saindo, inclusive, agora aí vai ser processado, já teve secretário preso pelo desvio de verba da saúde na questão da pandemia. Nós, eu sou funcionária pública da prefeitura, e nosso salário é congelado há 5 anos, a nossa base, salário base mínimo, é congelado há 5 anos. Então, isso tem dado uma grande repulsa, né, na questão da continuação dele com o Tiago Araújo. Então, no mais, o que eu quero dizer para vocês é isso, que o PT aqui está na rua, junto com o PSOL, com o PDT, com a Unidade Popular, com a Rede, com o PCdoB, e a gente está lutando, né? Nós esperamos levar essa, e eu acho que temos grandes possibilidades. Se todo mundo calçar a sandália da humildade e continuar o trabalho, que é de porta em porta, a gente vai conseguir. Contas proporcionais, a gente vai também lutar contra a questão no dia da eleição, fala-se muito aqui na questão da abstinência, que vai ser alta, devido às questões mesmo de protocolo, né, sobre a pandemia, que as pessoas têm que se acordar muito cedo para irem votar. E a gente, além do pedir o voto consciente, nós estamos pedindo para que as pessoas vão às urnas, né? Para que as pessoas votem, porque para nós isso é muito importante, né? A esquerda tem aquele voto garantido, mas é preciso que a gente faça o maior número possível de pessoas para poder validar os nossos proporcionais, tá? Então, acho que eu não tenho muito mais o que acrescentar, né? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa e eu puder responder. Mas, no mais, é isso, né? Nós estamos aguerridos aqui. Uma campanha bonita, né? O lilás, junto com o vermelho na rua, até visualmente bonito mesmo, chamando a atenção. Então, a gente está aí, na luta. Tá? Obrigada, companheira Inês. Obrigada, companheira, pelo seu informe sobre a campanha em Belém. Né? Belém é um dos lugares onde o PT está apoiando o PSOL, com a candidatura do deputado Edmilson, deputado federal. Lá, o deputado Edmilson lidera com 36%, né, das intenções de voto, pelo menos na última pesquisa que eu levantei aqui. Então, é um dos lugares onde a esquerda está com chances de ganhar a prefeitura da capital do Pará. Então, obrigada, companheira Inês. Não sei se Walter quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário. E, se não, a gente já dá seguimento aqui, né, com o nosso programa. Antes de passar para a Patrick falar sobre Recife, né, eu queria fazer alguns comentários brevíssimos sobre as últimas pesquisas eleitorais. Né, a gente fez um levantamento aqui das pesquisas eleitorais em todas as capitais. Mas hoje, né, no programa de hoje, eu quero comentar só os números do Sudeste e do Nordeste. Obviamente, a gente vai seguir comentando sobre isso, porque os números vão, espero, se alterar aí ao longo do próximo mês. Então, a gente vai ter novos comentários para fazer, informações para trazer sobre esses números.
né? Então, em Belém, a companheira Inês já falou para a gente, mas em outros programas eu vou trazer um panorama mais geral do norte, né? E também das demais regiões. No Sudeste, a região com maior eleitorado do país, e obviamente por isso que desperta grandes interesses e que é, de fato, muito importante para o resultado político da eleição, o PT está liderando nas pesquisas apenas em Vitória, no Espírito Santo, né? Lá a gente está liderando, mas não está liderando folgado. Tem um empate com o candidato do Cidadania, na faixa ali dos 22%. Na pesquisa espontânea, a gente aparece com 1% a mais que ele, mas, enfim, é um empate, né, na prática. E é uma pesquisa que foi feita agora, recente, 11 e 12 de outubro, ou seja, 2 dias após o início do horário eleitoral. São Paulo, a gente, na última pesquisa que eu tinha visto, que é de antes do início do horário eleitoral, a nossa candidatura aparecia com 1%, mas hoje eu vi que saiu outra pesquisa onde aparece com 4%, uma pesquisa mais recente, né? Eu tinha visto de manhã essa última pesquisa de 1%, que tinha sido feita antes do início do horário eleitoral. E, como todo mundo sabe, tem grandes expectativas em muitos lugares, mas especialmente em São Paulo, que com o horário eleitoral no ar, a nossa situação lá melhore, né? Então, já tem aí um sinal disso, que é uma nova pesquisa divulgada hoje, que provavelmente foi feita já nos primeiros dias, né, com o primeiro impacto aí do programa eleitoral, onde a gente aparece em 4%, né? Mas segue na nossa frente, nas pesquisas lá, Russomano, Covas e Boulos. O Márcio França, que é da ala direita do PSB, também está aí nessa briga com Boulos no terceiro lugar. No Rio de Janeiro, a última pesquisa que eu mapeei aqui, a gente está em quarto lugar, com Benedita, né, Eduardo Paes em primeiro, Eduardo Paes, que é ex-prefeito, Crivella, atual prefeito, em segundo, em terceiro lugar, tem a candidata do PDT, ali, terceiro, quarto lugar. É também uma pesquisa feita antes do início do horário eleitoral, né? E, por último, sobre o Sudeste, Belo Horizonte, né? A pior situação em termos de pesquisas. Primeiro, é bom ressaltar que as pesquisas que a gente teve acesso lá são de bem antes do início do horário eleitoral, coisa de 15 dias atrás, mas lá a situação é bem ruim para nós, não só para nós, para a esquerda de uma forma geral, né? Calil segue disparado na frente com 58% das intenções de voto, né? E o nosso candidato Nilmário aparece em quinto lugar, com 2%. Né? No Nordeste, existem grandes expectativas, né, na região, mas a melhor situação, a preços de hoje, é a de Fortaleza. Luiziane, a deputada Luiziane, está em segundo lugar, com 23%, e se isso se mantiver, a coisa caminha lá para ter segundo turno contra o candidato bolsonarista, na capital do Ceará. Lembrando que se trata de uma capital onde a gente governa, né? O governador do Ceará é o governador do PT. Nas demais capitais do Nordeste, a situação é bem frágil, né? Em Salvador, temos 6%, Aracaju, 5%, Maceió, 2%, Natal, 2%. Lembrando que Salvador e Natal também são capitais de estados onde o PT governa, Bahia e Rio Grande do Norte. Né? Em João Pessoa, não preciso falar sobre o assunto, porque, enfim, Walter já deu o informe, né? Nossa candidatura lá está sob júdice, uma confusão imensa, a intervenção aí em curso para destruir a candidatura própria do PT, então não dá nem para falar em percentual de pesquisa para uma candidatura que está nessas condições. Né? Em São Luís, a gente indicou a vice da candidatura do PCdoB, né? Que é uma candidatura que está com 2% das intenções de voto nesse momento. Em Teresina, no Piauí, onde a gente também governa,
a nossa candidatura tem algo em torno de 7% das intenções de voto, com candidatura com 3 candidaturas já direito, mas é um quadro que está em aberto, porque lembremos que a maioria dessas pesquisas foi feita ou antes do início do horário eleitoral ou naqueles primeiros diazinhos, né, ali 11, 12, o horário eleitoral começou dia 9 de outubro, então as pesquisas mais recentes que a gente tem ainda não tem o impacto mesmo de dias seguidos de horário eleitoral na televisão e no rádio, atingindo aí grande parte da população. Eu não falei de Recife, né? Recife tem imensas expectativas, tem todo um debate nacional a respeito também, mas sobre isso, Patrick vai falar para a gente, né? E aí eu queria que ele comentasse mais ou menos o que eu pedi para Inês comentar também, né? Qual é a nossa coligação, como é que está a campanha, como é que é a campanha de rua, como é que é o conteúdo da campanha, se a recepção é boa, a campanha de Marília, como é que é a briga com a direita, como é que é a briga com o PSB, enfim, quais são os termos da disputa aí, né? Se a gente tem chance de vitória, qual é o quadro das pesquisas, em algumas a gente aparece em segundo, em outras em terceiro, né? O que é que tem de bom sendo feito aí, que pode ser usado de exemplo para outros lugares, o que é que pode melhorar, enfim, comenta um pouco aí para a gente sobre isso, Patrick. Muito boa noite, Natália, Walter, Inês, quem está nos assistindo. Espero que estejam todos bem. Pessoal, a campanha aqui em Recife, né, a coligação que hoje sustenta a candidatura da companheira Marília Reis é PT, PSOL, principalmente, o PSOL indicou a vice, o camarada João Arnaldo, e ainda o PTC e o PMB. Essa é a coligação do PT, PSOL. A coligação do João Campos, que é o candidato do PSB, reúne partidos de centro-esquerda, centro e centro-direita. É a maior coligação de todas. Reúne, por exemplo, o MDB, a Rede, Solidariedade, PROS, PV, Avante, o Republicanos, o PP, o PSD, além do PDT, que indica vice, e também o PCdoB. Queria destacar que aqui a gente também tem uma candidatura da UP, que fez uma coligação com o PCB, e candidaturas do PCO e do PSTU. E, pois bem, Natália, como é que está a campanha, o conteúdo? A situação é a seguinte, na minha opinião, e eu estou aqui em Recife desde o primeiro dia da campanha, ela tem crescido. Tem crescido especialmente nas regiões mais populares da cidade. Marília foi vereadora por 10 anos aqui em Recife e ela é bastante conhecida na cidade. No entanto, pelas próprias limitações da pandemia e também as restrições que a campanha sofreu, tudo isso fez com que algumas pessoas não soubessem da candidatura, né? A pré-campanha foi muito limitada. E, como você mencionou, com o início da propaganda de TV e também com o crescimento das atividades nos bairros, acredito que a campanha vai conseguir ganhar muito mais volume. Com relação à campanha de rua, especificamente, ela tem acontecido, claro, tomando todas as medidas de proteção que são necessárias. E qual que é a situação concreta? A campanha na rua, na minha opinião, é fundamental. E aqui ela tem acontecido. Porque, como a gente mesmo vinha falando aqui no Antivírus, né, lá no Contramola, no podcast, em Página 13, para a grande maioria da classe trabalhadora, não houve isolamento, não houve distanciamento social. A grande maioria da classe trabalhadora do Recife esteve o tempo inteiro na rua, o tempo inteiro se deslocando, o tempo inteiro ocupando os espaços públicos, e não está sendo diferente agora. Então, é fundamental, e a campanha de Marília tem conseguido, em grande medida, ocupar um certo espaço nas ruas, mas principalmente, como eu destaquei, nos bairros mais populares da cidade. E, na minha opinião, isso é fundamental, né? Porque a gente precisa muito conversar com os trabalhadores.
Com relação à briga, né, o enfrentamento com a direita, essa é intensa. A direita pernambucana sempre foi muito forte, né, muito forte. As oligarquias locais sempre tiveram muita influência na política local, regional e nacional. E a direita, aqui em Recife, direta ou indiretamente, ela está fora da Prefeitura do Recife há 20 anos, desde o ano 2000, quando o PT derrotou o PFL de Roberto Magalhães. E nessa eleição, a direita, né, tem duas candidaturas principais. Uma é a do ex-governador e ex-ministro da Educação de Michel Temer, Mendonça Filho, do Democratas. E também tem uma candidatura mais lavajatista, que é uma delegada, Patrícia Domingos, do Podemos. Essas são as duas principais candidaturas da direita na cidade, que atacam cotidianamente a esquerda e, evidentemente, o PT. E também tem aqui na cidade candidaturas, são 3 ou 4, que reivindicam o bolsonarismo. Inclusive, é uma disputa intensa entre eles para tentar demonstrar quem é o mais bolsonarista entre eles. PSL, PSC, PRTB. Mas essas candidaturas mais ligadas ao bolsonarismo, que reivindicam o bolsonarismo, até o momento ainda não tiveram grande expressão, ao menos nas pesquisas. Por isso que a polarização realmente existente nesse momento se dá, né, entre a candidatura do PSB, que, como eu falei, reúne apoio de setores da centro-esquerda, né, PSB, PDT e PCdoB, partidos de centro e da centro-direita, né, como, por exemplo, o MDB de Jarbas Vasconcelos, que, para quem não se recorda, é aquele que disse, abre aspas, vai ser uma cena bonita, ele caminhando para Curitiba, fecha aspas. Foi o que o Jarbas falou a respeito da prisão do Lula, antes dela acontecer. Além do MDB de Jarbas, o republicano, né, do Flávio Bolsonaro, e o PP. Então, esse é um polo da disputa. O outro polo é a direita, né, de Mendonça Filho, que reúne o DEM, o PSDB, o PTB e o PL. E o principal polo, né, o polo de fato de esquerda dessa campanha, é a candidatura de Marília, com o PT e o PSOL. Esse, de fato, né, até o momento é o que está colocado. Né? São entre esses três candidatos, o do PSB, que é João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, Mendonça Filho do DEM e Marília do PT. Entre esses três era formado o segundo turno aqui na cidade. E aí tu me perguntou se tem viabilidade de vitória, né? E para eu passar um quadro geral das pesquisas. Olha, é possível. É muito, mas muito possível, sim, que o PT saia vitorioso nessa eleição. E isso se nós conseguirmos chegar no segundo turno. E a gente tem chance, tem muita chance. As pesquisas indicam que Marília, inclusive Natália, Walter, Inês, ela é a única que ganha de todos os demais candidatos no segundo turno. Então, perceba, mesmo nas pesquisas que eu vou falar agora, ela não estando em primeiro, em todas as pesquisas, ela ganha de todos os candidatos nas simulações no segundo turno. E isso, bom, eu estou falando agora, são 7h48 da noite, eu vou mencionar duas pesquisas aqui do Recife, uma do Ibope, outra da Datafolha, mas a qualquer minuto vai sair uma nova pesquisa do Ibope. Estava prevista para sair às 7h30, não saiu, mas sairá ainda hoje. Mas a pesquisa Ibope do dia 2 de outubro, ou seja, como você mencionou, no comecinho da campanha, não tinha ainda nem o guia sendo transmitido, a pesquisa Ibope apresentou o João em primeiro com 23, o Mendonça em segundo com 19 e a Marília em terceiro com 14. E a delegada lá, Patrícia, com 11%. Esses são os principais candidatos. Já na pesquisa Datafolha, que saiu no dia 8 de outubro, o João em primeiro com 26% e a Marília já em segundo com 17%. Mendonça em terceiro com 16% e a Patrícia em quarto com 10%. Mas aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe, que em todas as pesquisas, antes do início da campanha, a Marília estava em primeiro lugar.
teve pesquisa do Instituto Opinião, Sigma, da Folha de Pernambuco, da revista Isto É, e em todas as pesquisas, até o início da campanha, até a pesquisa do Ibope do dia 2, ela estava em primeiro lugar nas pesquisas. Então, isso é mais um elemento para esse quadro que eu estou tentando apresentar aqui, do significado, né, e da potência que essa candidatura do PT tem aqui na cidade do Recife. Agora, a força do poder econômico, ela é brutal, brutal. Para vocês terem uma ideia, aqui no Recife, o limite de gastos oficiais da campanha é de R$ 7.527.157,92. O PSB nacional transferiu para a conta de campanha do João Campos, está lá no site do TSE, são informações públicas, o valor de R$ 7.500.000. Ou seja, o valor praticamente integral de tudo que pode ser gasto na campanha do Recife. Para vocês terem dimensão do que isso significa, o PSDB em São Paulo transferiu para o Bruno Covas até agora 5 milhões. O DEM transferiu para o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, 2.400.000 reais. Claro que lá o teto é muito maior de campanha, mas para ter dimensão, significado da disputa aqui na cidade. E, enquanto isso, do ponto de vista, né, do poder econômico, dos recursos da campanha, todos os candidatos de direita, Mendonça Filho, a própria delegada, receberam recursos significativos. O Mendonça, mais de 2 milhões de reais, e a Marília, né, do PT, até o momento de recursos do partido, menos de 1 milhão de reais. E a desproporção, né, porque aqui o PSB atualmente tem o governo do estado, a prefeitura do Recife e um verdadeiro exército de vereadores pedindo voto o tempo inteiro. Então, termos nesse momento a companheira Marília Reis com esse desempenho nas pesquisas é, de fato, algo muito significativo, em especial quando a gente vê, né, a forma com que o PSD e seus aliados estão, de fato, investindo, né, na campanha. Ao que tudo indica, ao menos até esse momento, o João Campos, aqui no Recife, candidato do PSD, ele é individualmente o candidato no Brasil que mais recebeu recursos de seu partido, entre todos os partidos, entre todos os candidatos. Esse é o cenário. E aí você falou, né, que exemplo a gente está tendo aqui na campanha, o que é bom, né, o que pode melhorar. Seguinte, eu destacaria uma coisa, o caráter absolutamente popular da campanha de Marília. Até o momento, é uma candidatura do PT, né, que tem priorizado o diálogo com os bairros populares da cidade, que tem feito enfrentamento à direita em todos os lugares. Tem sido muito pedagógico, né? Aquela candidata que literalmente sobe numa caixinha no bairro popular e fala com a comunidade, né? Faz uma tribuna popular em cada canto que vai e, bom, tem sido muitas. Agora tem um detalhe, né? Pernambuco é o 4º estado do país em que mais pessoas morreram em decorrência da Covid-19 até agora. Foram mais de 8.400 mortes. Portanto, a situação do estado, em Recife em particular, não é boa. As pessoas têm receio, de fato, né, de receber panfleto, de ir na rua, né, os trabalhadores, inclusive, né, tomando as medidas de segurança. Então, o mecanismo, de fato, é ir até as pessoas, né, tomando todos os cuidados, todas as medidas de proteção, mas ir nas comunidades mais carentes. E, portanto, eu acho que isso é um bom exemplo que tem sido feito aqui e que tem que ser feito em todos os outros lugares. E como toda campanha, eu acho que sempre tem como melhorar. E na minha opinião, gente, aqui em Recife, o que mais precisaria melhorar de fato seria se o nosso partido, se o conjunto do partido ajudasse mais. Infelizmente, uma parcela expressiva do nosso partido não está na campanha. Pelo contrário. Na
edição, inclusive, de ontem, de um jornal de grande circulação aqui do Estado, um importante dirigente do partido, integrante do Diretório Nacional do PT, falou que abrirá uma dissidência pública no partido em apoio ao candidato do PSB. E esse companheiro, que é um dirigente nacional do partido, tem a maioria do Diretório Municipal do Recife e tem a maioria, né, junto com outros aliados, do Diretório Estadual do partido. Isso significa que cerca de 70% do diretório, né, do conjunto do partido, não está na campanha. Essa banda do partido, inclusive, está nos governos do PSB em Recife e no estado de Pernambuco. Então, se tem alguma coisa que pode melhorar muito, na minha opinião, seria a participação real e efetiva do conjunto do partido na campanha de Marília. Isso, certamente, na minha opinião, seria uma grande virada de chave, porque a gente tinha aquelas alcunha, né, contra tudo, contra todos e contra parte de nós mesmos. E nesse caso do Recife, ela se aplica perfeitamente, porque uma parte do partido tem cotidianamente não só não ajudado, como feito, inclusive, uma disputa pública contra a candidatura do partido, algo que, na minha opinião, de fato, não deveria acontecer. Por fim, Natália, eu sei que já falei demais, mas eu queria, só para quem está nos escutando, fazer um brevíssimo retrospecto para que quem não conhece tão bem a realidade do Recife tenha dimensão, né, do que isso aqui significa. Como eu falei, a direita governou Recife durante muitos anos, em especial nos anos 90. Né? O Marco Maciel, que é uma figura histórica da direita, era vice-presidente da República de FHC. O Roberto Magalhães, do PFL, era prefeito da cidade do Recife durante os governos de FHC e de Marco Maciel. E antes de nós elegermos Lula, em 2002, o PT venceu a eleição aqui em Recife como operário, né? E iniciou, a partir dali, em toda a região, em Pernambuco e no Nordeste, uma verdadeira onda de vitórias, né, do partido, que viria depois a eleger Luiziane em Fortaleza, inclusive outros candidatos do PT em toda a região. Então, ao longo dos últimos 20 anos, né, a direita não teve na prefeitura, direta ou indiretamente. E o PT, de fato, governou Recife até o ano de 2012. A gente perdeu a eleição em 2012, o candidato do PT foi o senador Humberto Costa. Nós perdemos a eleição no primeiro turno, em 2012, para um candidato do PSB, que é o atual prefeito Geraldo Júlio. E aí, né, alguns talvez tenham dúvida, mas por que o PSB teve candidato naquela eleição de 2012? Porque aqui em Pernambuco nós compunhamos o governo do Estado, né, nós tínhamos uma ampla relação, né, o PT apoiou o Eduardo no segundo turno, na eleição para governador em 2006, apoiou ele desde o primeiro turno, na eleição de 2010, e foi o PSB que rompeu com o PT em 2012, lançando um candidato contra o PT. E aí, a partir desse momento, desse fato, né, uma série de outros aconteceram, e aqui eu concluo. Por quê? Porque existem muitas respostas para essa pergunta, né? Por que o PSB fez esse movimento, enfim. E aí eu, né, apresento um elemento dessa resposta, que não responde tudo, mas é um elemento muito importante. Na minha opinião, é que o PSB tem um projeto, né, que tinha, e talvez tenha, como pressuposto, derrotar o PT em Recife, derrotar o PT em Pernambuco, derrotar o PT no Nordeste e por aí adiante. Não foi à toa que em 2014, naquele ano, um dos anos muito difíceis para nós, o Eduardo Campos consagrou o rompimento com o PT, se lançando candidato à presidência da República contra nós. Né? E depois da morte do Eduardo e da derrota da Marina no primeiro turno, o PSB apoiou Aécio Neves para a presidência da República. Esse movimento do PSB rumando à direita e contra o PT não parou aí. Em 2016, 29 dos 32 deputados do PSB votaram a favor do impeachment da presidenta Dilma. E entre eles, todos os deputados do PSB de Pernambuco.
E isso continuou em 2017, 14 deles votaram a favor da reforma trabalhista, 12 depois a favor da lei da terceirização. Já em 2019, teve 11 que votaram a favor da reforma da Previdência, inclusive um aqui de Pernambuco. E apesar disso tudo, né, em 2018, quando nós tínhamos condições de lançar uma candidatura para o governo do Estado, né, naquela eleição que foi, né, uma das mais importantes para o PT, onde seria imprescindível a gente ter palanques fortes, com candidaturas competitivas para defender o PT, para defender Lula em Pernambuco, como todo mundo sabe, né, a direção nacional interviu, né, decidiu que não teria candidatura para que o PSB ficasse neutro na disputa, nem nos apoiasse, ficasse neutro na disputa nacional. De tal forma, companheirada, que o ambiente, né, político na eleição aqui do Recife, como eu mencionei antes, está configurado, né, de forma bem polarizada, né? O PT e o PSOL como sendo o polo de esquerda, a direita, né, com as suas candidaturas, e esse setor do PSB, que alguns dizem que, inclusive, né, um setor mais à esquerda, mas, bom, por esse retrospecto que eu mencionei, não sei se isso se mantém ou se justifica, mas que reúne setores da centro-direita, né? Esse é o conjunto da obra aqui em Recife, mas, na minha opinião, o Partido dos Trabalhadores, a campanha da companheira Marília, tem total condição de ir para o segundo turno e de vencer essas eleições. E ela já é, de fato, a candidatura do campo democrático, popular e de esquerda na cidade do Recife, que tem feito a defesa e apresentado, na maior parte do tempo que consegue, o companheiro Lula, e feito a defesa daquilo que nós defendemos, né, que é um programa, de fato, de transformação e defesa da classe trabalhadora. Em resumo, tentando responder as tuas perguntas, Natália, é esse o cenário das eleições aqui no Recife. Obrigada, Patrick. Acho que é isso. Não sei se Walter quer comentar alguma coisa ou perguntar. Eu queria falar algumas coisas. Então, fala. Não, primeiro, eu recebi agora, na lista do Diretório Nacional do PT, o que teria sido o Ibope que acabou de ser publicado. Então, era bom o Patrick dar uma olhada e ver se vale a pena comentar algo. Essa é a primeira observação. A segunda observação que aí eu queria perguntar ao Patrick, e também a Maria Inês, uma questão que para nós é muito importante. Claro, em Belém, a candidatura é do PSOL, o PT está na vice. Em Recife, a candidatura é do PT, o PSOL está na vice. A questão é... Essa luz aí está bem? Opa, voltei. O que eu queria perguntar a ambos é como é que está a imagem do partido na campanha. Ou seja, se a estrela do PT está aparecendo, se o nome do PT está aparecendo. Eu sei que as situações são diferentes, porque num caso é a candidatura do PT, no outro caso a candidatura majoritária não é do PT, mas a pergunta vale, né? Se o símbolo do partido, o nome do partido, a estrela do partido está aparecendo. E, por fim, dois últimos comentários. Um sobre São Paulo, né? A Natália falou no início das pesquisas, e eu queria agregar que não é só em Pernambuco que há uma operação para a destruição do PT. Aqui em São Paulo também. Ou seja, há uma campanha para destruir o Partido dos Trabalhadores, para esmagar o Partido dos Trabalhadores, para dividir o Partido dos Trabalhadores. Hoje, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria especulando sobre a possibilidade da candidatura do Gilmar Tato ser retirada se ela não ultrapassar determinado percentual. Essa discussão já foi esclarecido pela direção nacional do PT, que simplesmente não existe. O Gilmar Tato é o nosso candidato
Ponto. Além do mais, se fosse para considerar a retirada de uma candidatura porque ela está mal nas pesquisas, aonde a gente ia parar? Porque o resultado em São Paulo é parecido com o resultado de muitas cidades do país. Então, muita gente ouve esse tipo de informação e não percebe que o subliminar é aonde o PT, no momento, não está bem nas pesquisas, o PT não tem direito a ter candidatura. Sem lembrar, inclusive, dos efeitos que uma retirada de candidatura poderia ter sobre todo o país, sobre as candidaturas a vereador, sobre as candidaturas a prefeito das cidades ao redor de São Paulo e sobre a própria eleição paulistana. Porque, veja, se nós não tivermos uma candidatura do PT, como é que nós vamos reconquistar o voto do eleitorado popular que vota no PT? Então, é uma loucura o que se especula, mas tem um objetivo, que é a destruição do partido. E por isso nós temos feito muita questão de dizer que não tem papo, é Gilmar Tato. Nós temos que fazer campanha, não tem conversa, né? Isso não foi uma, como é que se diz? Como é que chama? Uma rima imprevista. Foi uma rima imprevista. E uma última observação, antes de devolver a palavra, é sobre aquilo que eu falei no início, com muito carinho, e agora eu vou falar com bastante raiva, né? Veja, nós estamos numa batalha para afirmar o PT em âmbito nacional e para derrotar o Bolsonaro. São duas operações. O que foi feito em João Pessoa não ajuda nenhuma das duas. Não é essa a opinião, claro, dos que votaram a favor da intervenção. Os que votaram a favor da intervenção acham que, intervindo agora, obrigando a legenda do PT, não o PT, mas a legenda, a fazer parte da campanha do Ricardo Coutinho, isso ajudaria a derrotar a candidatura do Bolsonaro e da direita lá em João Pessoa. O curioso, nós vamos ver no que isso vai dar logo, logo. Nós vamos tirar a prova dos 9 daqui a poucos dias. Qual vai ser o resultado dessa política? Nós já sabemos também qual é o resultado da outra parte, ou seja, tirar a candidatura, atropelar o PT tem efeitos de médio prazo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é algo que o Patrick comentou aqui. O PSB nacional não tem o menor interesse, não deu a menor bola, ao contrário, atacou publicamente a possibilidade de uma aliança do PT com o PSB em João Pessoa, e o governador do PSB na Paraíba também não tem o menor interesse nisso, o que quer dizer que, do ponto de vista da disputa de rumos do PSB, a impressão é que isso não fará a menor diferença. Causará danos, já causou, e vai causar mais danos para o PT, terá um resultado eleitoral que alguns acham que vai ser positivo, outros não, isso a gente vai verificar logo adiante, e, do ponto de vista da disputa de influência sobre o PSB, a impressão que dá é que não terá nenhuma influência, porque o PSB nacional está sob direção desse grupo, que tem um pé no Márcio França aqui e outro pé em Pernambuco, e ambos são anti-PT. Já disseram isso publicamente várias vezes. É incrível como as pessoas não escutam o que eles nos dizem. Eram essas as observações que eu queria fazer. Então, vou passar a palavra primeiro para a Maria Inês, depois para a Patrick, para comentar o que quiserem, e aí a gente encerra. Então, aqui em Belém, pelo fato do Edmir Rodrigues já ter sido do PT, né, a primeira candidatura do Edmilson em 98, né, foi pelo PT. Foram 2 mandatos que ele fez PT. A saída dele depois foi prefeito em Belém. Na verdade, foi uma corrente, uma tendência do PT, né,
que passou para o pessoal. Então, só que a imagem ainda é muito ligada aqui ao Partido dos Trabalhadores, né? A gente sabe, a gente não é besta, a gente não é bobo de achar que eles não vão crescer com a possível candidatura do Edmilson. Claro que o pessoal vai querer se sobressair. No momento, está assim aquela questão de territórios, né? Tem a bandeira lilás, mas e aqui dentro das nossas conversas, antes de sair para as nossas campanhas, a gente faz questão de frisar. Tem que segurar a bandeira, mas no nosso caso, que estamos na vice, mas temos as possibilidades dos nossos proporcionais maiores do PSOL de serem eleitos, para o PT é uma bandeira lilás para duas vermelhas, entendeu? É essa a proposta de campanha de rua. E o PT no peito, e os petistas indo de vermelho, e é que a gente tem caminhado. E as esquinas sempre colocam bandeiras premiadas, como a gente fala, as bandeiras parecendo do sol, mas também tem que ter a bandeira PT. A gente sabe que numa possível ser eleitor, que eu acho será com certeza, né? A gente sabe que nós vamos viver nesse ar de rosa todo o tempo, que nós conhecemos muito bem as práticas do PSOL, entendeu? Estamos agora de aliança, mas a gente tem o pé atrás e bem focados de que a gente embate você durante todo o mandato, né? O PT vai ter que se fazer presente, vai ter que estar lá em todo mandato, né? Compondo todo esse governo e fazendo aparecer, porque aqui no Pará, pelo menos, o PT ainda tem assim uma habilidade, né? Pelo que fez, né? Pelo que construiu nos 2 mandatos de Edmilson, quando ele era do PT, quando nós fazemos as caminhadas lá na periferia, lá onde aquela pessoa que não tem acesso à internet, ou tem, mas pouco, né? E aí as pessoas, quando a gente mostra a foto de Edmilson, do PT, né? E ainda eles associam o Edmilson ao PT. A gente sabe que o pessoal quer se sobressair, e essa é uma chance para eles sobressair. Só que cabe a nós, né, fazermos a nossa tarefa de militante petista. Eu sempre falo aqui quando a gente vai sair. Quem está levando a campanha aqui bem é o PT. Porque até a questão do PSOL, ele não tem ainda a militância, ele forma aquela militância de rua. Os militantes do PSOL são os ex-militantes petistas, aqueles que migraram para o PSOL. E a gente vê que, diariamente, eles estão dando cooptar pessoas para eles. Então, nós sabemos disso, não somos ingênuos nessa questão, na conjuntura. E ver que eles querem se firmar contra o partido, ter visibilidade aqui no Pará. Mas aqui vejo um PT muito forte ainda. Temos aqui um berço do PT, que eu falo, é sempre um município chamado São Miguel do Guamá. Entendeu? Lá é quase que assim, 60% da população tem assim, petista, não é aliado, mas tem aquela PCT. Então, a gente vê isso, né? É lógico que vão ter problemas futuros. Não, o pessoal estão muito egocêntricos, é o que eu vejo. A minha visão. Companheira, seu som está falhando um pouco. Daqui do município. Não foi sessão, não tem esse acompanhamento. Mas aqui a gente viu isso. Ele muito atrasado a isso. E reconhecidamente faz a minha culpa na campanha passada.
o Edmilson não ter sido eleito, porque nós estávamos naquele período crítico, em que, se o PT está sendo aplicado agora, nós estávamos quase chegando no fundo do poço, e eles fizeram um apoio, mas não era um apoio velado. E, por conta disso, a maioria da militância não fez campanha, não foi para a rua, no dia da eleição se absteve de votar, e não foi muito ruim. Aí, por isso, nós agora, eles estão em teoria. Gente, houve mais reuniões que a gente faz. Amanhã, inclusive, temos uma reunião para socializar os primeiros dias de pandemia, né, para ver como é que está uma conjuntura geral dos primeiros dias. Isso, inclusive, dentro do próprio, nós estamos divididos aqui em 8 distritos, cada distrito... Companheira Inês, não está dando para entender, está cortando muito o som. Um representante do T, discutidas e colocadas de acordo. Então, veja isso. Então, Companheira, está me ouvindo? Então, tanto que nosso comitê de proporcional... Inês, você está me ouvindo? Vermelho, né? Os proporcionais do PT prevalece o vermelho, né? E, claro que tem maior número porque eles são majoritários, né? Inclusive, tem bem mais aqui no Pará, por exemplo, nós temos deputados que a gente... Então, toda a questão do reconhecimento como ter, ok? Pronto, ok. No final ficou um pouco ruim o som, mas é isso. Vou passar para a Patrick agora. Oi, gente. Sendo bem telegráfico, olhando a pesquisa que saiu agora do Ibope, ela apresenta uma tendência que na rua aqui a gente não sente, mas que ela é perigosa, porque o desejo que setores da direita e da centro-direita de Pernambuco desejam, um cenário de segundo turno sem o PT. Isso é possível? É possível, eles estão trabalhando para isso. Inclusive, a possibilidade, né? Não podemos esquecer que o Mendonça Filho, o candidato do Democratas, que aparece em segundo lugar, foi vice-governador do Jabas Vasconcelos, que está lá apoiando o João Campos. Então, está todo mundo na cozinha daquele lado. Eles estão na mesma cozinha. Então, esse cenário possível é desejado por alguns. Mas, na minha opinião, nesse momento da pesquisa, né, a pesquisa retrata um momento particular da campanha. Eu acho que a gente tem muita condição de crescer. A campanha na rua, como eu mencionei, está crescendo e, ao que tudo indica, a polarização real é conosco. E essa polarização, na minha opinião, pode sim nos beneficiar. Respondendo uma pergunta que a Natália colocou, que alguém perguntou como que eu avalio que Marília aparecia antes em primeiro lugar e agora corre o risco de não ir para o segundo turno, eu identifico que, de fato, há uma operação da centro-direita, da direita e desses setores que hoje apoiam o João Campos de construir esse cenário, porque a Marília é o único que o derrota no segundo turno. E, portanto, todas as operações de mobilização de recursos financeiros e etc. estão acontecendo para impedir que a gente chegue no segundo turno. É possível que isso aconteça, como eu falei, é claro que é possível, mas não é isso que a gente hoje tem percebido nas pessoas.
percebe isso. E aqui um detalhe, né? Eu vou observar no detalhe a pesquisa do Ibope, mas todas as outras pesquisas indicam que o João Campos é o mais rejeitado entre todos os candidatos. E entre os candidatos mais rejeitados do país está justamente João Campos e Mendonça Filho. Eles são 2 dos 10 mais rejeitados de todo o país. Eu acho que isso é muito real. A rejeição a eles aqui na cidade, ou seja, a direita e a centro-direita, é muito forte. Por fim, respondendo ao Walter, eu acho que na campanha de Marília não existe falta de PT ou de petismo. Falta o PT vir para a campanha de Marília. Na minha opinião, esse é o ponto. É uma campanha que tem usado as coisas do partido. Ela, inclusive, tem sido permanentemente questionada sobre algumas coisas, né? Porque a maioria do partido está contra, tem que se explicar por várias vezes. E o tempo inteiro ela tem afirmado, inclusive hoje, tem uma peça circulando falando justamente sobre isso, né? Que ela é do PT, que ela é PT, e que ela é uma candidata petista. Ou seja, o fato de nós não termos, né, a maior candidatura cria situações como essa. E é por isso que eu tranquilamente afirmo que não falta PT na campanha de Marília. Falta o PT vir de conjunto para a campanha de Marília. É isso. Então é isso, gente. Obrigada, Patrick. Obrigada, Inês. A gente ultrapassou um pouco o nosso tempo aqui hoje. Então, já vou encerrar. Convido todo mundo que tiver interesse para às 9 horas assistir o Contramola. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao debate sobre o plano de transformação e reconstrução e falar sobre Forças Armadas. É isso, eu não vou ler o slogan novo que o Walter criou aqui. Ele, se quiser, encerre o programa desse jeito. É que esse pessoal do Nordeste, quando vê São Paulo em dificuldade, no fundo, pensa assim, esses paulistas têm que passar um pouquinho de dificuldade para ver o que a gente passa também. Eu entendo, já entendi tudo, eu sei como é que é. Mas o slogan é aquele. Em São Paulo não tem papo, nosso candidato é o Tato. Só isso, não tem nada de novo. Mas tudo bem, a gente tem uma dívida histórica com o Nordeste, já entendi, mas são os eleitores nordestinos que moram em São Paulo que vão dar maioria para o Tato e para o segundo turno, viu? Tá bom? Por isso vocês deviam estar apoiando com ênfase essa posição. Com certeza. Tchau, Inês! Boa noite, tchau, Inês. Obrigada pela contribuição. Obrigada, Patrick. Até mais. Próxima semana a gente dá continuidade. Espero que num formato mais curto a esse bate-papo sobre as campanhas. Beijos. Abraço. Tchau, tchau.